mundos paralelos, uma viagem pela criação, dimensões superiores e futuro do cosmos. Michio Kaku é professor catedrático de Física Teórica na Universidade da cidade de Nova York. É autor de vários livros notáveis como Beyond Einstein, Hyperspace, considerado um dos melhores livros de ciência do ano pelo The New York Times e pelo Washington Post, e ainda visões, como A Ciência Irá Revolucionar o Século XXI e A Física do Impossível, ambos publicados pela Bizâncio. É um convidado frequente dos maiores canais de televisão dos Estados Unidos, e tem um programa de rádio que é ouvido em mais de 100 cidades americanas. Edição produzida por Bruno Souza Audiovisuais. Para perfeição, comprem ou adquirem o livro original. Este está incompleto e modificado para a proteção dos direitos de autor. Prefácio. A cosmologia é o estudo do universo como um todo, incluindo seu nascimento e, talvez, o seu destino final. Não nos surpreende que tenha sofrido numerosas transformações ao longo da sua lenta e penosa história, uma história muitas vezes ensombrada pelos dogmas religiosos e pela superstição. A primeira revolução em cosmologia foi protagonizada pela introdução do telescópio no século XVII. Com o auxílio do telescópio, Galileu Galilei, na esteira dos grandes astrônomos Nicolau Copérnico e Johannes Kepler, conseguiu abrir, pela primeira vez, o esplendor dos céus à investigação científica séria. O progresso desta primeira fase da cosmologia culminou no trabalho de Isaac Newton, que acabou por formular as leis fundamentais que governam o movimento dos corpos celestes. Em vez da magia e do misticismo, as leis dos corpos celestes passaram a envolver forças calculáveis e reprodutíveis. Uma segunda revolução na cosmologia iniciou-se com a introdução dos grandes telescópios do século XX, como o do Monte Wilson, com seu enorme espelho reflector de 2,54 m. Na década de 1920, o astrônomo Edwin Hubble usou este telescópio gigantesco para derrubar dogmas seculares, que afirmavam que o universo era estântico e eterno, demonstrando que as galáxias no céu se estão a afastar da Terra a velocidades enormes, isto é, o universo está em expansão. Este facto confirmou os resultados da teoria da relatividade geral de Einstein, segundo os quais a arquitetura do espaço-tempo, em vez de ser plana e linear, é dinâmica e curva, o que conduziu à primeira explicação plausível da origem do universo. O universo começou como uma explosão cataclísmica denominada Big Bang, que arremessou as estrelas e as galáxias no espaço. Com o trabalho pioneiro de George Gamow e dos seus colegas sobre a teoria do Big Bang e o trabalho de Fred Hoyle sobre a origem dos 973 elementos, emergiu um quadro com as linhas mestras da evolução do universo. Uma terceira revolução, que está agora em curso, começou apenas há 5 anos graças a uma bateria de novos instrumentos de alta tecnologia, como satélites espaciais, lasers, detectores de ondas de gravidade, telescópios de raios-x e supercomputadores muito rápidos. Dispomos agora de dados mais seguros sobre a natureza do universo, incluindo a sua idade, a sua composição e talvez até a sua provável morte futura. Os astrônomos compreendem agora que o universo está em expansão descontrolada, num crescimento sem limites, tomando-se cada vez mais frio. Se assim continuar, estamos perante a previsão do Big Freeze, grande congelação, quando o universo mergulhar na escuridão e no frio e toda a vida inteligente morrer. Este livro trata desta terceira grande revolução. Difere dos meus anteriores livros sobre física, para além de Einstein e Hyperspace, que ajudaram a familiarizar o público com os novos 973
conceitos de outras dimensões e com a teoria das supercordas. Em mundos paralelos, em vez de me debruçar sobre o espaço-tempo, centro-me nos desenvolvimentos revolucionários que se registraram em cosmologia nos últimos anos, com base em novas provas obtidas nos laboratórios na Terra e no espaço mais longínquo, bem como nos recentes avanços da física teórica. É minha intenção que ele possa ser lido e compreendido sem necessidade de estudos introdutórios em física ou cosmologia. Na parte I deste livro, abordo o estudo do universo, sumariando os progressos realizados nas fases iniciais da cosmologia, que culminaram na denominada teoria da inflação, que nos fornece a formulação mais avançada para datar a teoria do Big Bang. Na parte segundo, detenho-me especificamente na emergente teoria do multiverso, um mundo feito de múltiplos universos, de entre os quais o nosso é apenas um, e discuto a possibilidade de buracos de verme, de deformações de espaço e de tempo e o modo como as 23.973 dimensões superiores os podem ligar. A teoria das supercordas e a teoria M deram o primeiro passo significativo em relação à teoria original de Einstein. Fornecem-nos novas provas de que o nosso universo pode ser apenas um entre muitos. Finalmente, na parte terceira, analiso o Big Freeze e o que os cientistas atualmente consideram vir a ser o fim do universo. Apresento ainda uma análise séria, apesar de especulativa, sobre o modo como uma civilização avançada pode, no futuro distante, usar as leis da física para abandonar o nosso universo daqui a trilhões de anos e albergar-se noutro universo, mais hospitaleiro, onde possa iniciar um processo de renascimento ou voltar para trás no tempo, quando o universo era mais quente. Com o fluxo dos novos dados que estamos hoje a receber, com novos instrumentos como os satélites que podem perscrutar os céus, com novos detectores de ondas gravitacionais e com novos aceleradores do tamanho de uma cidade, quase concluídos, os físicos sentem que é provável que 24.973 estejamos a entrar numa idade de ouro da cosmologia. É, em resumo, um tempo extraordinário para os físicos e para aqueles que querem compreender as nossas origens e o destino do universo. 25.973 edição produzida por Bruno Souza Audiovisuais. Para perfeição, comprem ou adquirem o livro original. Este está incompleto e modificado para a proteção dos direitos de autor. Parte 1. O universo. Quando era criança, entrei em conflito com as minhas crenças. Os meus pais foram educados na tradição budista. Mas eu frequentava a catequese aos domingos, e gostava de ouvir as histórias bíblicas sobre baleias, arcas, pilares de sal, costelas e maçãs. Estas parábolas do Antigo Testamento fascinavam-me. Eram o que mais me encantava na catequese. As parábolas sobre grandes inundações, arbustos incandescentes e separação de águas pareciam-me muito mais excitantes do que os cânticos e meditações budistas. De facto, estas antigas histórias de heroísmo e de tragédia encerravam lições profundamente morais e éticas que me acompanharam ao longo da vida. Um dia, na catequese, estudávamos o Gênesis. Ler acerca de Deus que trovejava dos céus, faça-se luz. Parecia-me muito mais dramático do que a meditação silenciosa sobre o Nirvana. 28.973 Com ingênua curiosidade, perguntei à professora: Deus tem mãe? Ela tinha, geralmente, uma resposta pronta e uma lição profundamente moral a oferecer.
Desta vez, contudo, ficou surpreendida. Não, respondeu hesitante, Deus provavelmente não tem mãe. Mas então de onde veio Deus? Perguntei. Ela murmurou que teria de consultar o padre sobre essa questão. Não percebi que, sem querer, tinha tocado numa das grandes questões teológicas. Estava intrigado, porque, no budismo, não existe nenhum Deus, mas um universo intemporal, sem começo e sem fim. Mais tarde, quando comecei a estudar as grandes mitologias universais, fiquei a saber que havia dois tipos de cosmologias religiosas, a primeira baseada no momento único em que Deus criou o universo e a segunda baseada na ideia de que o universo sempre existiu e continuará a existir. Não podiam estar ambas certas, pensei. Mais tarde, comecei a descobrir que estes temas comuns atravessam muitas outras culturas. 29.973. Na mitologia chinesa, por exemplo, no princípio houve um ovo cósmico. O deus menino Panku habitou durante quase uma eternidade no ovo, que flutuava no mar em forma de caos. Quando, finalmente, o ovo se abriu, Panku cresceu tanto, cerca de 3 metros por dia, que a metade superior da casca do ovo se transformou no céu e a metade inferior se transformou na terra. Ao cabo de 18.000 anos, morreu para dar origem ao nosso mundo. O seu sangue transformou-se nos rios, os seus olhos no sol e na lua e a sua voz no trovão. De várias formas, o mito de Panku espelha um tema que se encontra em muitas outras religiões e mitologias antigas, segundo o qual o universo emergiu da creatio ex nihilo, criação a partir do nada. Na mitologia grega, o universo começou a partir de um estado de caos. De facto, caos provém da palavra grega que significa abismo. Este vazio sem traços característicos é muitas vezes descrito como um oceano, tal como acontece na mitologia babilônica e japonesa. Este tema também se encontra na antiga 30.973. Mitologia egípcia, onde o deus Sol reemergiu de um ovo flutuante. Na mitologia polinésia, o ovo cósmico é substituído por uma casca de coco. Os maias acreditavam numa variante desta história, segundo a qual o universo nasce mas morre 5.000 anos depois, para renascer várias vezes, repetindo o ciclo infindável de nascimentos e mortes. Estes mitos de creatio ex nihilo contrastam fortemente com a cosmologia budista e com certas formas de hinduísmo. Nestas mitologias, o universo é intemporal e não tem princípio nem fim. Há muitos níveis de existência, mas o mais elevado é o Nirvana, que é eterno e apenas pode ser atingido através da mais pura meditação. No Mahapurana hindu está escrito: se Deus criou o mundo, onde estava ele antes da criação? Fica a saber que o mundo não foi criado, tal como o tempo, não tem princípio nem fim. Estas mitologias contradizem-se uma à outra, sem que possa haver conciliação aparente entre elas. Excluem-se mutuamente. O universo. 31.973. Teve um começo ou não teve? Isto é, aparentemente, não há meio termo. Hoje, contudo, parece estar a emergir uma conciliação a partir de uma direção completamente nova, o mundo da ciência, em resultado de uma nova geração de instrumentos científicos poderosos que perscrutam o espaço exterior. A mitologia antiga assentava na sabedoria dos contadores de histórias para explicar as origens do nosso mundo.
Hoje, os cientistas dispõem de uma bateria de satélites espaciais, lasers, detectores de ondas de gravidade, interferômetros, supercomputadores de alta velocidade e internet, que estão a revolucionar a nossa compreensão do universo e nos dão uma descrição convincente da sua criação. O que está a emergir gradualmente dos dados é uma grande síntese destas duas mitologias opostas. Talvez, especulam os cientistas, a criação ocorra repetidas vezes no oceano intemporal de Nirvana. Nesta nova representação, o nosso universo pode comparar-se a uma bolha. 32.973 que flutua no oceano muito mais vasto, onde novas bolhas estão constantemente a formar-se. De acordo com esta teoria, os universos, como bolhas que se formam na água a ferver, estão em criação contínua, flutuando numa arena muito mais vasta, o nirvana do hiperespaço a 11 dimensões. São cada vez mais numerosos os físicos que sugerem que o nosso universo começou, de facto, a partir de um cataclismo abrasador, o Big Bang, mas que ele também coexiste com outros universos no oceano eterno. Se estivermos certos, estão a ocorrer Big Bangs no preciso momento em que o leitor está a ler esta frase. Os físicos e os astrônomos de todo o mundo especulam agora sobre a configuração destes mundos paralelos, sobre as leis a que devem obedecer, sobre o modo como se originaram e como acabarão por morrer. Estes mundos paralelos talvez sejam estéreis, não tendo os ingredientes básicos da vida. Ou talvez sejam semelhantes ao nosso universo, separados por um único evento quântico que fez com que divergissem do nosso. 33.973 Alguns físicos especulam que, provavelmente, se a vida se tornar insustentável um dia, no nosso universo atual à medida que ele envelhecer e se tornar mais frio, poderemos ser forçados a abandoná-lo e a fugir para outro universo. O motor destas novas teorias é o fluxo maciço de dados provenientes dos satélites espaciais, que fotografam os vestígios da própria criação. Curiosamente, os cientistas estão agora a prestar atenção àquilo que aconteceu há 380 mil anos após o Big Bang, quando a luz remanescente da criação pela primeira vez encheu o universo. Talvez a imagem mais convincente desta radiação da criação venha de um novo instrumento, o satélite MAP. O satélite MAP incrível. E um marco histórico. Contavam-se entre as palavras proferidas em fevereiro de 2003 pelos astrofísicos, geralmente reservados, para descreverem os preciosos dados colhidos pelos seus últimos satélites. OVMAP, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, sonda. 34.973 de Wilkinson de anisotropia de micro-ondas, do nome do pioneiro cosmólogo David Wilkinson, lançado em 2001, forneceu aos cientistas, com uma precisão sem precedentes, uma imagem pormenorizada do universo primitivo, quando este tinha apenas 380.000 anos de idade. A energia colossal libertada pela bola de fogo original que deu origem às estrelas e às galáxias circulou no nosso universo durante milhares de milhões de anos. Hoje, foi finalmente filmada pelo satélite MAP, com pormenores extraordinários, revelando um panorama nunca visto, numa fotografia do céu que mostra com pormenor surpreendente a radiação de micro-ondas criada pelo próprio Big Bang, a que a revista Time chamou o eco da criação. Os astrônomos não voltarão a observar o céu da mesma maneira.
As descobertas do satélite MAP representam a maturidade da cosmologia, a sua passagem da especulação para a ciência exata, declarou João Bacal do Instituto de Estudos Avançados, em Princeton. Pela primeira vez, este 35.973 dilúvio de dados do período primitivo da história do universo permitiu que os cosmólogos dessem uma resposta precisa à mais antiga de todas as perguntas que intrigaram a humanidade desde que, pela primeira vez, admiramos a beleza fulgurante do céu nocturno. Que idade tem o universo? De que é feito? Qual é o seu destino? Em 1992, um satélite anterior, o COBE Cosmic Background Explorer Satellite, ofereceu-nos as primeiras imagens pouco nítidas desta radiação de fundo que enche o céu. Embora este resultado tenha sido revolucionário, também foi decepcionante, porque ofereceu uma imagem desfocada do universo primitivo. Isto não impediu, contudo, que a imprensa, exultante, chamasse a esta fotografia de a face de Deus. No entanto, uma descrição mais cuidada destas imagens pouco nítidas enviadas pelo COBE permitiu concluir que elas representam uma imagem de bebê, uma imagem do universo na sua infância. Se o universo hoje é um homem de 80 anos, as imagens do COBE, mais tarde, as do 36.973 VMAP mostrarão-no como um recém-nascido, com menos de um dia. O VMAP pôde fornecer-nos imagens inéditas do universo na sua infância, porque o céu nocturno é como uma máquina do tempo. Como a luz viaja a uma velocidade finita, as estrelas que observamos são vistas como eram outrora e não como são hoje. É preciso pouco mais de um segundo para a luz da Lua chegar à Terra. Assim, quando contemplamos a Lua, na realidade vemo-la como ela era um segundo antes. São precisos cerca de 8 minutos para a luz chegar do Sol à Terra. De modo idêntico, muitas das estrelas conhecidas que vemos nos céus estão tão distantes que são precisos 10 a 100 anos para que a sua luz chegue até aos nossos olhos. Por outras palavras, distam da Terra de 10 a 100 anos-luz. Um ano-luz é aproximadamente 9,465 bilhões de quilômetros, ou seja, a distância que a luz percorre num ano. A luz proveniente das galáxias distantes pode estar a centenas de milhões ou de milhares de milhões de anos-luz. 37.973 Por conseguinte, representam luz fóssil, emitida antes do aparecimento dos dinossauros. Alguns dos objetos mais distantes que não podemos observar à vista desarmada são os chamados quásares, enormes máquinas galácticas que produzem quantidades inacreditáveis de energia perto do horizonte do universo visível, que podem encontrar-se a 12 ou 13 mil milhões de anos-luz da Terra. E agora, o satélite VMAP detectou radiação, emitida antes disso, pela bola de fogo primordial que originou o universo. Para descrever o universo, os cosmólogos recorrem, por vezes, a um exemplo de olhar do cimo do empiristante Building, que parece elevar-se mais de 100 andares acima de Manhattan. Quando se olha lá de cima para baixo, mal se vê o nível da rua. Se a base do empiristante Building representar o Big Bang, então, olhando de cima para baixo, as galáxias mais distantes que conseguimos ver situar-se-iam ao nível do 10º andar. Os quásares mais distantes vistos com telescópio situar-se-iam ao nível do 7º. 38.973 Andar.
O fundo cósmico medido pelo satélite VMAP corresponderia a 15 milímetros acima do nível da Lua. E agora este satélite deu-nos a medida exata da idade do universo com a espantosa precisão de 1%, 13,7 mil milhões de anos. A missão do VMAP é o culminar de uma década de trabalho árduo dos astrofísicos. O projeto do satélite VMAP foi proposto à NASA pela primeira vez em 1995, tendo sido aprovado 2 anos depois. Em 30 de junho de 2001, a NASA enviou o satélite VMAP a bordo do foguetão Delta II para uma órbita solar situada entre a Terra e o Sol. O destino foi cuidadosamente escolhido. O ponto 2 de Lagrange, ou L2, um ponto especial, de estabilidade relativa, perto da Terra. Deste ponto de observação, o satélite permite observar a distância ao Sol, a Terra e a Lua e oferece um panorama completamente livre do universo. Perscruta todo o céu em 6 meses. 39.973. Os seus instrumentos são os mais modernos. Com os seus poderosos sensores, pode detectar a radiação de micro-ondas de baixa intensidade emanada do Big Bang, que banha todo o universo, mas que é largamente absorvida pela nossa atmosfera. O satélite feito de alumínio mede 3,8 por 5 metros e pesa 840 kg. Tem 2 telescópios de costas um para o outro que focam a radiação de micro-ondas proveniente do céu e, pouco depois, enviam os dados para a Terra. É alimentado por 419 W de eletricidade, a potência de 5 lâmpadas comuns. A 1.600.000 km da Terra, o satélite VMAP encontra-se acima das perturbações atmosféricas da Terra, que podem ocultar o fundo residual de micro-ondas e obtém uma leitura contínua de todo o céu. O satélite completou a sua primeira observação de todo o céu em abril de 2002. 6 meses depois, foi feita uma segunda observação completa. Hoje, o satélite VMAP já nos deu o mapa mais pormenorizado e mais compreensível. 40.973. Jamais produzido desta radiação. O fundo de radiação de micro-ondas que o VMAP detectou foi previsto pela primeira vez por George Gamow e seus colaboradores, em 1948, que fizeram notar que a esta radiação está associada a uma determinada temperatura. O VMAP permitiu verificar que esta temperatura está acima do zero absoluto, ou seja, entre 2,7249 e 2,7251 Kelvin. A olho nu, o mapa do céu do VMAP parece muito pouco interessante. É apenas um conjunto de pontos aleatórios. Contudo, este conjunto de pontos surpreendeu bastante alguns astrônomos, porque representa flutuações ou irregularidades do cataclismo original e abrasador do Big Bang pouco depois de o universo ter sido criado. Estas pequenas flutuações parecem sementes que se expandiram muito à medida que o universo explodia. Tais pequenas sementes correspondem hoje aos aglomerados de galáxias e às galáxias que iluminam os céus. Por outras palavras, a nossa Via Láctea e todos os aglomerados de galáxias que observamos à nossa volta foram 41.973. Outrora uma destas pequenas flutuações. Medindo a distribuição destas flutuações, vemos a origem dos aglomerados galácticos, como pontos pintados na tapeçaria cósmica que paira sobre o céu nocturno. Hoje, o volume dos dados astronômicos ultrapassa as teorias científicas.
De fato, poderia dizer que estamos a entrar numa idade de ouro da cosmologia. Por mais impressionante que o satélite VMAP seja, é muito provável que venha a ser superado pelo satélite Planck que os europeus tencionam lançar em 2007. Foi, de fato, lançado em 2009. O Planck dará aos astrônomos imagens ainda mais pormenorizadas da radiação de fundo de micro-ondas. A cosmologia hoje está finalmente a atingir a maturidade, emergindo das sombras da ciência depois de ter definhado durante anos no pântano de especulações e conjecturas desenfreadas. Historicamente, os cosmólogos foram vítimas de uma reputação um tanto ofensiva. A paixão com que propunham grandes teorias sobre o universo. 42.973 apenas correspondia à espantosa pobreza dos seus dados. Lev Landau, galardoado com o Prêmio Nobel, costumava brincar dizendo que os cosmólogos se enganaram muitas vezes, mas nunca têm dúvidas. Às ciências aplica-se um velho adágio: há especulação, a que se segue mais especulação, e a seguir surge a cosmologia. Quando era físico em Harvard, no final da década de 1960, brincava um pouco com a 43.973 a possibilidade de me dedicar à cosmologia. Desde a infância que me sentia fascinado pela origem do universo. No entanto, o rápido relance sobre esta área mostrou-me que ela era ainda embaraçosamente primitiva. Não era de modo nenhum uma ciência experimental, em que se pudessem testar hipóteses com instrumentos precisos, mas simplesmente um conjunto de teorias vagas e muito especulativas. Os cosmólogos envolviam-se em acalorados debates sobre se o universo tinha nascido de uma explosão cósmica ou se sempre existira num estado estacionário. Os dados eram muito poucos, mas as teorias ultrapassavam-nos rapidamente. Na verdade, quanto menos dados havia, mais aceso era o debate. Ao longo da história da cosmologia, a escassez de dados fiáveis levou também a hostilidades prolongadas e desagradáveis entre os cosmólogos, que, muitas vezes, chegaram a durar décadas. Por exemplo, pouco antes de o astrônomo Alan Sandage, do Observatório do Monte 44.973 Wilson fazer uma comunicação sobre a idade do universo, o orador anterior anunciou sarcasticamente: o que vão ouvir a seguir está completamente errado. 2. E Sandage, quando soube que um grupo rival tinha conseguido grande publicidade, teria berrado: é um chorrilho de disparates. Guerra, e a guerra. 3. A idade do universo. Os astrônomos interessaram-se, em particular, por conhecer a idade do universo. Durante séculos, estudiosos, sacerdotes e teólogos tentaram avaliar a idade do universo usando o único método à sua disposição: a genealogia da humanidade desde Adão e Eva. No século passado, os geólogos usaram a radiação residual armazenada nas rochas para obterem a melhor estimativa da idade da Terra. Em comparação, o satélite VMAP mediu, nos nossos dias, o eco do próprio Big Bang para nos apresentar, com mais fiabilidade, a idade do universo. Os dados do VMAP revelam que o universo nasceu numa 45.973 abrasadora explosão que ocorreu há 13,7 mil milhões de anos. Ao longo dos anos, o que mais embaraçou a cosmologia foi o fato de se ter julgado muitas vezes que o universo era mais jovem do que os planetas e as estrelas, o que se deveu à imperfeição dos dados.
As estimativas anteriores da idade do universo eram da ordem de 1 ou 2 mil milhões de anos, o que estava em desacordo com a idade da Terra 4,5 mil milhões de anos e das estrelas mais antigas 12 mil milhões de anos. Estas contradições já foram eliminadas. Ovmap trouxe uma bizarra reviravolta ao debate sobre a constituição do universo, uma questão já formulada pelos gregos há cerca de 2000 anos. No século passado, os cientistas acreditavam que conheciam a resposta a esta questão. Após milhares de diligentes experiências, concluíram que o universo era basicamente constituído por cerca de uma centena de diferentes átomos, dispostos ordenadamente em uma tabela periódica, que começava com o elemento 46.973. Hidrogênio. É isto que constitui a base da química moderna, sendo, de facto, ensinado em todas as escolas secundárias. Ovmap pôs agora fim a essa crença. Confirmando experiências anteriores, o satélite VMAP mostrou que a matéria visível que vemos à nossa volta, incluindo as montanhas, os planetas, as estrelas e as galáxias, perfaz uns modestos 4% do conteúdo total da matéria e da energia do universo. Desses 4%, a maior parte encontra-se na forma de hidrogênio e hélio e provavelmente apenas 0,03% toma a forma de elementos pesados. A maior parte do universo é, na realidade, constituída por matéria misteriosa e invisível de origem totalmente desconhecida. Os elementos familiares que constituem o nosso mundo representam apenas 0,03% do universo. Em certo sentido, a ciência recuou séculos, para tempos anteriores ao aparecimento da hipótese atômica, quando os físicos verificaram que o universo é dominado por formas de matéria e de energia inteiramente novas e desconhecidas. 47.973. De acordo com o VMAP, 23% do universo é constituído por uma substância estranha e indeterminada chamada matéria negra, que tem peso e preenche as galáxias num halo gigantesco, mas é totalmente invisível. A matéria negra é tão penetrante e abundante que, na nossa Via Láctea, excede em peso todas as estrelas por um factor de 10. Embora invisível, esta estranha matéria negra pode ser observada indiretamente pelos cientistas, porque ela curva a luz das estrelas, tal como o vidro e, assim, pode ser localizada através da quantidade de distorção óptica que produz. Relativamente aos estranhos resultados obtidos pelo satélite VMAP, o astrônomo de Princeton John Bacall afirmou: vivemos num universo inexplicável e implausível, cujas características definidoras conhecemos agora 4. Mas talvez a maior surpresa dos dados do VMAP, que tem suscitado dúvidas na comunidade científica, foi que 73% do universo, portanto, a grande maioria, é constituída por uma 48.973. Forma de energia totalmente desconhecida denominada energia negra, ou a energia invisível oculta no vácuo do espaço. Introduzida por Einstein em 1917 e mais tarde posta de lado, chamou-lhe o seu maior erro: a energia negra ou a energia do nada ou do espaço vazio está a reemergir como a força motriz de todo o universo. Acredita-se hoje que esta energia negra cria um novo campo de antigravidade que afasta as galáxias umas das outras. O destino final do próprio universo será determinado pela energia negra. Atualmente ninguém compreende de onde vem esta energia do nada. Francamente, não a compreendemos.
Sabemos quais são os seus efeitos, mas não temos indícios nenhuns. Ninguém sabe nada sobre isso. 5 admite Craig Gogan, astrônomo da Universidade de Washington, em Seattle. Se considerarmos a mais recente teoria das partículas subatômicas e tentarmos calcular o valor desta energia negra, encontramos um número 49.973. Que está errado por um fator de 10, 120, isto é, o número 1 seguido de 120 zeros. Esta discrepância entre teoria e experiência é, sem dúvida, o maior hiato alguma vez encontrado na história da ciência. É um dos nossos maiores embaraços. A nossa melhor teoria não pode calcular o valor da maior fonte de energia de todo o universo. Seguramente, há muitos prêmios Nobel à espera de indivíduos audazes que possam desvendar o mistério da matéria e da energia negras. Inflação. Os astrônomos ainda estão a desbravar esta avalanche de dados provenientes do VMAP. À medida que são eliminadas as concepções mais antigas do universo, está a emergir uma nova imagem cosmológica. Lançamos a pedra angular de uma teoria coerente unificada do cosmos 6, declara Charles L. Bennett, que chefia uma equipa internacional que ajudou a construir e a verificar o satélite VMAP. Até agora, a teoria dominante é a teoria do universo inflacionário. 50.973. O principal aperfeiçoamento da teoria do Big Bang, proposto pelo físico Alan Guth. No cenário inflacionário, no primeiro bilionésimo de segundo, uma força misteriosa de antigravidade fez com que o universo se expandisse muito mais rapidamente do que se pensava. O período inflacionário era incrivelmente explosivo, e o universo expandia-se muito mais rapidamente do que a velocidade da luz. O que não viola a afirmação de Einstein de que nada pode viajar mais depressa do que a luz, porque é o espaço vazio que se expande. Os objetos materiais não podem quebrar a barreira da luz. Numa fração de segundo, o universo expandiu-se de um fator incrível de 10, 50. Para visualizar o poder deste período inflacionário, imagine um balão que está a ser enchido rapidamente, com as galáxias pintadas na sua superfície. O universo que vemos povoado de estrelas e de galáxias está todo representado na superfície deste balão, e não no seu interior. Agora desenhe um círculo microscópico no 51.973. Balão. Este minúsculo círculo representa o universo visível, tudo que podemos ver com o auxílio de telescópios. Por comparação, se todo o universo visível fosse tão pequeno como uma partícula subatômica, então o universo real seria muito maior do que o universo que vemos à nossa volta. Por outras palavras, a expansão inflacionária era tão intensa que há regiões inteiras do universo para além do universo visível que estarão para sempre fora do nosso alcance. A inflação era tão grande, de facto, que o balão parece plano na nossa vizinhança, facto que foi experimentalmente verificado pelo satélite VMAP. Do mesmo modo que a Terra nos parece plana, já que somos muito pequenos comparados com o raio da Terra, o universo apenas parece plano porque é encurvado numa escala muito maior. Admitindo que o universo primitivo sofreu este processo de inflação, podemos, quase sem esforço, explicar muitos dos enigmas do universo, como o facto de ele parecer plano é. 52.973. Uniforme. Referindo-se à teoria da inflação, o físico Joel Primack disse:
Até agora, nenhuma teoria tão bela como esta se revelou errada. 7. O multiverso ou universo inflacionário, embora seja coerente com os dados do satélite MAP, ainda não responde à questão: o que causou a inflação? O que produziu esta força de antigravidade que inflacionou o universo? Há mais de 50 propostas que explicam o que provocou a inflação e o que, finalmente, lhe pôs termo, originando o universo que temos. Mas não há consenso universal. A maior parte dos físicos agarra-se à ideia nuclear de um período inflacionário rápido, mas não há uma proposta definitiva que explique o que está por trás da inflação. Como ninguém sabe ao certo como começou a inflação, há sempre a possibilidade de um mesmo mecanismo voltar a acontecer. As explosões inflacionárias podem repetir-se. Esta é a ideia proposta pelo físico russo Andrei Lindgren. 53, 973. Universidade de Stanford, o mecanismo, qualquer que seja, que provocou a inflação súbita do universo ainda está a funcionar, fazendo talvez com que outras regiões distantes do universo também sofram inflação de forma aleatória. De acordo com esta teoria, uma pequena porção do universo pode inflacionar subitamente e germinam, dando origem a um universo filho ou universo bebê que, por sua vez, pode gerar um outro universo bebê, e assim sucessivamente. Suponha que sopramos bolas de sabão para o ar. Se soprarmos com muita força, verificamos que algumas bolas de sabão se dividem ao meio originando novas bolas. Do mesmo modo, os universos podem gerar continuamente novos universos. Neste cenário, os Big Bangs estão a acontecer sucessivamente. Se isto for verdade, podemos viver no mar de universos, tal como uma bolha que flutua no oceano de bolhas. Na verdade, uma palavra. 54, 973. Melhor que um universo seria multiverso ou megaverso. Lind chama a esta teoria inflação eterna e autorreprodutora ou inflação caótica, porque ele prevê um processo infindável de inflação contínua de universos paralelos. A inflação obriga a conceber a existência de universos múltiplos. 8, declara Alan Guth, o primeiro a propor a teoria inflacionária. Esta teoria também significa que o nosso universo pode, em algum momento, gerar um universo bebê. Talvez o nosso próprio universo tenha sido gerado a partir de um universo anterior mais antigo. Como o astrônomo real da Grã-Bretanha, Sir Martin Rees, afirmou, aquilo a que convencionalmente chamamos universo pode ser apenas um elemento de um conjunto. Podem existir inúmeras maneiras de fazer com que as leis sejam diferentes. O universo onde emergimos pertence ao invulgar subconjunto que permite. 55, 973. Que a complexidade e a consciência se desenvolvam. 9. Toda esta atividade de investigação sobre o multiverso deu origem à especulação sobre a configuração que esses outros universos podem ter, sobre a possibilidade de albergar vida e até mesmo de saber se é possível estabelecer contato com eles. Têm sido feitos cálculos pelos cientistas do Caltech, do MIT, de Princeton e de outros centros para determinar se entrar num universo paralelo é consistente com as leis da física. 56, 973. Estão a aumentar as provas científicas que sustentam a existência do multiverso, no qual universos inteiros estão continuamente a brotam de outros universos.
Se tal for verdadeiro, será possível unificar duas das maiores mitologias religiosas, o Gênesis e o Nirvana. A criação ocorrerá continuamente na fábrica do Nirvana intemporal. 57, 973. Teoria M. A 11ª dimensão. A ideia de universos paralelos foi, outrora, alvo de suspeita por parte dos cientistas que a acusavam de ser território de místicos, de charlatães e de excêntricos. Qualquer cientista que se aventurasse a trabalhar em universos paralelos sujeitava-se ao ridículo e punha em perigo a sua carreira, uma vez que, até hoje, não há provas experimentais em seu abono. Porém, recentemente, houve uma reviravolta dramática, pois as mentes mais brilhantes começaram a trabalhar entusiasticamente no assunto. A razão desta súbita alteração foi o aparecimento de uma nova teoria, a teoria de cordas, e a sua versão mais recente, a teoria M, que não só promete desvendar a natureza do multiverso, mas também nos permite ler a mente de Deus, como Einstein eloquentemente dizia. Se provar que estas teorias estão corretas, elas marcarão o momento culminante dos últimos 2000 anos de investigação em física, desde que os 58, 973 gregos começaram a procurar uma teoria simples e compreensível do universo. O número de artigos sobre a teoria de cordas e a teoria M é surpreendente, chegando a dezenas de milhares. Fizeram-se centenas de conferências internacionais sobre o assunto. As principais universidades do mundo têm um grupo que trabalha em teoria de cordas ou que tenta intensivamente conhecer essa teoria, que, embora não seja testável com os instrumentos rudimentares de que atualmente dispomos, despertou um enorme interesse entre os físicos, matemáticos e, até mesmo, entre os experimentalistas que esperam vir a testar a periferia da teoria com poderosos detectores de ondas de gravidade no espaço exterior e com enormes esmagadores de átomos. Finalmente, esta teoria pode responder à questão que tem atraído os cosmólogos desde que foi proposta a teoria do Big Bang: o que aconteceu antes? Isto exige que apliquemos toda a força do nosso conhecimento físico às descobertas. 59, 973 físicas acumuladas ao longo dos séculos. Por outras palavras, precisamos de uma teoria de tudo, uma teoria de todas as forças físicas que regem o universo. Einstein passou os últimos 30 anos da sua vida à procura desta teoria, mas não conseguiu encontrá-la. No presente, a teoria principal, e única, que pode explicar a diversidade de forças que governam o universo é a teoria de cordas ou, na sua última encarnação, a teoria M. M deriva de membrana, mas também pode significar mistério, magia, ou mesmo mãe. Embora a teoria de cordas e a teoria M sejam, na sua essência, idênticas, a teoria M é um sistema mais misterioso e mais sofisticado que unifica várias teorias de cordas. Desde os gregos que os filósofos especulam que os últimos blocos constituintes da matéria podem ser partículas minúsculas denominadas átomos. Hoje, dispomos de poderosos esmagadores de átomos e aceleradores de partículas que nos permitem separar o próprio átomo em 60, 973 eletrões e núcleos, que, por sua vez, podem ser subdivididos em partículas subatômicas ainda mais pequenas. Mas, em vez de encontrar um sistema elegante e simples, descobriu-se com frustração que havia centenas de partículas subatômicas jorrando dos nossos aceleradores, com nomes estranhos como neutrinos, quarks, mesões, leptões, hadrões, gluões, bosões W, e assim por diante.
É difícil acreditar que a natureza, ao seu nível mais fundamental, pudesse criar uma selva confusa de partículas subatômicas bizarras. A teoria de cordas e a teoria M baseiam-se na ideia simples e elegante de que a espantosa variedade de partículas subatômicas que constituem o universo são semelhantes às notas que se podem tocar numa corda de violino ou numa membrana como a pele de um tambor. Não se trata de cordas e membranas comuns. Existem em hiperespaços de 10 e 11 dimensões. Tradicionalmente, os físicos consideravam os elétrons como partículas pontuais, infinitesimamente